Bom dia. Olha os cabelos. Acabei de lavar, tô esperando secar um pouco. É sexta-feira. Agora, 11h15 da manhã. A avó já buscou o Luiz Guilherme. Levou ele pra escola. E, gente, eu perdi a manhã inteira editando o vídeo que eu vou postar do vlog de ontem. Dá muito trabalho. Eu não imaginava. Mas enfim, tamo aí. Hoje é dia de supermercado. Hoje é dia de fazer marmita. E é isso. Eu vou tirar o esmalte da minha unha agora. E aí eu vou aproveitar pra conversar com vocês, né? Já que o intuito desse canal é isso, é conversar besteira, é mostrar besteira. É pra ser uma coisa leve, tranquila. Só falando sobre a minha vida e a minha rotina. É estranho ainda, porque eu tenho que me acostumar a gravar com o celular deitado. A gente tá acostumado dentro das redes sociais, que é tudo com o celular em pé. Mas enfim, o que eu vou... A fofoca de hoje. Como que eu comecei a namorar com o Guilherme? Primeiro que eu sou alagoana e hoje eu moro no Espírito Santo. Então vou contar essa tour pra vocês. Eu fui morar no interior do Rio, Itaperuna, pra fazer faculdade. Meu pai já morava lá e aí, enfim, eu fui. Entrei na faculdade. Guilherme era da minha turma. E por coincidência, ele era do meu grupo, porque tinham grupos, sabe? A gente era o G5. Era dividido em grupos, porque tinha determinados trabalhos que a gente precisava apresentar no final de semestre, que eram esses grupos. Mas aí, ok, cheguei uma semana depois que as aulas tinham começado, porque eu sou formada em odonto. E a primeira semana de aula de medicina, eu tava na minha formatura de odonto. Enfim, fui de carro pra Itaperuna, meu pai foi me buscar. De carro, no meu carro. E 2 dias de viagem, chegamos em Itaperuna. Meu pai já tinha organizado tudo, apartamento, tudo e tal. E aí, cheguei de paraquedas na turma, que todo mundo meio que já tinha enturmado. Cheguei de paraquedas, né? Aí descobri que eu estava nesse grupo. E joia. Aí, gente, ok. E a gente sempre se juntava, assim, chegava no final do semestre, a gente se juntava pra fazer o trabalho. Eu achava o Guilherme muito inteligente. Eu não paquerava ele, tá? Nunca dei nem ousadia, era tipo assim, nosso grupo e tal. Eu não paquerava ele, mas eu achava ele muito inteligente. Então isso sempre chamou minha atenção, que o Guilherme é muito inteligente. E aí, ele gosta muito de tecnologia. Eu achava o máximo, nunca fui fã de tecnologia, mas tipo assim, lançou o iPhone não sei o que. O Guilherme era o primeiro da turma que tinha um iPhone. Lançou não sei o que lá. O Guilherme tinha. Eu achava o máximo, achava ele super inteligente, super cheio das tecnologias. Quando foi em 2019, eu fui para um aniversário de uma amiga minha. Alô, Amanda, você é nosso cupido. Cheguei lá, Guilherme era chamado de Robozão, o apelido dele era Robozão. Que ele é grandão assim, né, ombro largo e tal. E na faculdade ele era gordo. Você vai me matar porque eu tô contando isso. Mas na faculdade ele era gordo, então ele era tipo uma coisa grandona, sabe? Então o apelido dele era Robozão. Aí, ele tava meio triste, cabisbaixo, né? Eu falei, ué, o que houve? E me falaram. Ele terminou o namoro. E esse namoro de Guilherme tem sido um namoro muito longo, né? Então, natural que você termine um namoro, uma vida, e você fique cabisbaixo. Mas aí, terminou o namoro. Aí, nesse dia, eu sei, ficou assim, que eu digo, de todo mundo junto, né? Comemorando o aniversário dessa amiga. E até então, ok. Mas aí na hora de ir pra casa, eu tava com uma amiga. E aí Guilherme ofereceu carona. A gente decidiu ir pra um after. Aí a gente foi pra casa de um colega nosso lá. Ficou lá na casa desse amigo. Até então não tinha rolado nada. Mas a gente tava tipo assim, se chegando, entendeu? Aí a gente conversando e tal. Teve uma hora que a gente ficou meio abraçado, mas não aconteceu nada. Aí ele foi me levar, levou minha amiga em casa, depois ele foi me levar em casa. Achei que ele ia pelo menos roubar um beijo, né? Vocês acham? Nada. Aí eu fui subir e eu falei, cara, não é possível que ele não tentou roubar um beijo, né? Aí eu tive que ser mais direta. Eu falei assim, pelo WhatsApp, eu ficaria fácil com você. Minha gente, o quê? Aí foi que ele se tocou. Aí nisso, ele pediu pra gente sair, né? Vamos sair, vamos jantar e tal. Essa história é muito engraçada, porque eu chamei ele pra um determinado local.
É porque assim, lá em Itaperuna tem um posto que ele tem uma churrascaria, mas do lado, assim, dentro de um hotel tem um restaurante mais chique. E aquele restaurante era maravilhoso. Aí eu chamei ele pra ir. Era Caiçara até o nome. Só que ele achou que eu tinha chamado pra churrascaria mesmo. A gente chegou na churrascaria. Detalhe, Guilherme é alérgico a frutos do mar. E aí ele não poderia comer fritura, porque nessa churrascaria tinha frutos do mar que poderiam ser fritos, e aí se fritasse a mesma coisa não poderia comer. Resumo, a gente passou 3 horas nessa churrascaria sem comer nada. E eu morrendo de fome, né? Aí a gente ficou lá só tomando uma cervejinha lá. É muito famoso o chopp de vinho, gente, é uma delícia. Inclusive, saudades. E eu esperando ele tentar me dar um beijo, né? Nada, não querem nada. Aí na hora de ir embora, eu falei, sabe, eu tô aqui mesmo, taquei um beijo. Ai, Jesus. Aí pronto. Aí a partir daí a gente foi ficando sério, né? Aí março, aí quando foi em abril, ele já pediu namoro, ele já começou a namorar. Aí a gente engatou o relacionamento. Aí, engravidei. Eu tenho ovários policísticos, né? Eu quase não menstruava, isso desde a minha adolescência. Aí eu acabei descuidando, achando, nada vai acontecer. Aconteceu. Aí veio Luiz Guilherme, a bênção de nossas vidas, né? Tá aí. E pronto, minha gente, a partir daí a gente não se largou mais. Aí, quando eu descobri que eu tava grávida, casamos no civil, né? Fomos morar juntos, lá em Itaperuna ainda, 2 anos e pouco de faculdade pela frente ainda. E quando terminou a faculdade, já era certo que eu viria pra Vitória. Isso já era certo, sim. Não era nenhuma coisa que a gente chegou a questionar. E realmente foi isso que aconteceu. Então, quando eu conheci Guilherme, sabia que ele era daqui, já era certo que a gente ia se formar e vir pra cá. E aí é isso. Agora eu tô aqui, morando em Vitória. Adoro Vitória, acho Vitória uma cidade sensacional pra se viver. Apesar de ter um custo de vida muito alto, que eu acho muito mais alto do que Maceió. Mas, maravilhoso. E é isso. Dia de supermercado. Já tô aqui. Nem sei o que eu vou cozinhar hoje. Uma passada rápida pelo meu carrinho. Frutinhas. Carne moída, tilápia. As coisas que eu amo. Molho de tomate. Leite em pó. Um miojo, que esse dia o Guilherme falou que tava desejando miojo. Uma frutinha, mamão, presunto, que o Guilherme também gosta. Água com gás, suquinho, pode integral para poder ver sanduíche natural. Aqui tem mais fruta, frango, coquinha que o Guilherme toma, fralda que o Guilherme ainda usa para dormir, e os produtinhos de limpeza. Então, gente, eu já chego do supermercado limpando tudo, higienizando algumas coisas. Eu lavo mesmo, outras eu só passo álcool e limpo com um pano úmido. E assim eu vou organizando. E aí coloco as coisas de geladeira na geladeira, as coisas do armário no armário e assim por diante. E além das feiras do supermercado, eu passei na Quitanda também para comprar alface, coco já cortado, né, fora da casca. Aproveitei e comprei um espaguete de abobrinha e cenoura. E aí aqui eu começo a organizar para preparar a comida. Eu uso esse trituradorzinho para triturar o alho e a cebola. Então eu coloco aí 3 ou 4 dentes de alho, que eu não como muito, eu tenho uma certa intolerância ao alho. Então isso aí tudo é para tudo que eu vou preparar hoje. Eu comprei
comprei o frango já moído para fazer as almôndegas. Então aí eu coloco ela numa vasilhinha para temperar e deixar um pouquinho. Coloco o suco de limão espremido. Aqui eu venho com os temperinhos. Coloquei um pouquinho de chimichurri, um pouquinho de pimenta do reino, o sal e logo após eu vou colocar um pouquinho do alho e da cebola. Mexo para deixar isso aí esperando um pouco. E coloquei um pouquinho de páprica defumada, só para dar uma corzinha nesse frango. Aqui eu já venho preparando o peixe para deixar ele marinando também. Eu costumo colocar o limão, um pouquinho de azeite, sal e pimenta do reino. E deixo aí ele curtindo essa misturinha por um tempinho antes de levar para o forno. Aí aproveito para guardar as coisas que já secaram, né? Que esse foi o que eu espraiei álcool. E vou guardando em seus devidos lugares. Agora, preparando para a carne moída. Eu coloco azeite, coloco o alho e a cebola para dourar um pouquinho, dar uma refogada. Depois eu venho com a carne moída, solto ela, coloco os temperinhos. Estou colocando aí páprica defumada, chimichurri e sal. Mexe bem para misturar esses temperos e é só colocar a tampa e deixar ela aí cozinhando, mexendo algumas vezes. Aqui eu já vou preparando a cenoura, descascando ela, porque essa cenoura eu coloco na carne moída, eu coloco no frango e eu coloco no arroz. Então aí eu vou ralar para colocar no arroz. E essa daqui é a minha panelinha de arroz, um xodó, porque eu só consigo fazer arroz bom com ela. Então eu coloco aí um pouquinho de azeite, um pouquinho da cebola e do alho para refogar e a cenoura. Deixo isso aí refogando um pouco antes de colocar o arroz. Aí eu venho com 2 copos de arroz e deixo essa misturinha refogar mais um pouquinho antes de colocar a água. Dou aí uma mexida no peixe para virar os ladinhos. Já coloquei cenoura na carne moída. Já tô dando aí uma mexidinha, ela tá quase pronta. Eu não acrescento água, ela cozinha com a aguinha dela mesmo. E vou cortando a cenoura. Essa cenoura eu corto as fatiazinhas e vou deixar elas separadas, porque depois eu vou bater junto com o frango no triturador. Coloquei o arroz, como eu falei, aí coloco sal e aí deixo esse arroz refogar aí um pouquinho. Depois eu venho com 4 copos de água, né, que é a medida para os 2 copos de arroz. E tampo. Já vocês vão ver esse arroz pronto. Sem trabalho nenhum. Já dei aí uma limpezinha na tábua, porque vou usar ela muito em breve. E vou ligando o forno para colocar o peixe. Coloco um pouco de azeite na travessa. E aí venho com o peixe e coloco. Eu faço o peixe assim porque eu acho que dá menos trabalho, suja menos o fogão. E pronto, levo para o forno até ficar pronto. E aí vamos para os legumes. Vou higienizar esse brócolis e esse couve-flor, deixar de molho para ficar bem limpinho. E lava a faca e a tábua, porque já vai usar ela de novo. Aqui uma conferida na carne moída, tá quase pronta. E aí eu já vou deixar ela secar o finalzinho da água. Quebrei um ovo
para colocar no frango moído para fazer as almôndegas, para dar liga, e uma colher de aveia. E mexe, misturar tudo. Vou ligando a air fry para ir aquecendo. Coloquei aí na assadeira um pouquinho de azeite para não grudar tanto. E vou fazendo as bolinhas. As bolinhas não ficaram muito firmes, não. Estão mais para hambúrgueres do que almôndegas. Depois que eu coloco todas na assadeira, levo para air fry. Deixei aí em 200 graus mesmo, conferida no peixe, fazendo. E o arrozinho fica pronto. Quando fica pronto, ela dispara pra dizer que tá pronto. Então eu já tiro da tomada pra não queimar. Nesse momento deu a hora de buscar os Guilherme na escola. Então aí tô explicando que o arroz tá pronto, a carne moída tá pronta, o peixe tá no forno, o hambúrguer tá quase pronto. E eu vou buscar o Luiz Guilherme e na volta eu termino de fazer o que eu tenho de fazer. Vou levar essas coisas pra geladeira, o frango moído que ainda sobrou. Os legumes, quando eu voltar, eu lavo. Alface, frango, vai tudo pra geladeira, esperar eu voltar. Conferida no peixe antes de sair. Aqui eu já desligo. E aí só com a quenturinha do forno ele vai terminar de dourar. E os hamburguinhos, né? Eram almôndegas, agora são hamburguinhos, já estão douradinhos. Fui buscar o bonito na escola. E aí eu trouxe o biscoitinho pra ele. Ele adora o biscoito. Cadê o pacote pra eu mostrar o pacote? Qual que é? Ele também adora esse biscoito. Que é aquele que eu tinha falado do supermercado. Delícia, né, filho? E voltamos à programação. Eu vou agora tirar os hamburguinhos que já estão prontos, fazer os outros para colocar de novo na air fry. E realmente não ficou uma almôndega, né? Ficou mais achatadinho. Se tá bom, eu não sei, porque eu sou do tipo que só sabe se a comida ficou boa na hora que eu vou comer. Eu não costumo experimentar enquanto eu tô fazendo. Vivendo perigosamente. Então aí mais azeite, fazer as bolinhas, né, pra levar de novo na air fry. Agora eu vou cortar o peito de frango para fazer o frango desfiado. Então aí tirando ele eu costumo dar uma lavada nele, assim vamos dizer, com vinagre. Não sei muito bem porque que eu faço isso, aprendi com minha sogra e aí eu faço. Coloco aí vinagre, depois já vou cortar. Eu vou cortar em cubinhos, que eu acho mais fácil para desfiar depois. Vou colocar a panela de pressão para aquecer, azeite, um pouquinho de alho e cebola. Deixo refogar. Alho e cebola refogados, venho com frango, coloco na panela e aí alguns temperinhos. Sal. Pro frango eu gosto de colocar orégano e coloquei um pouquinho de páprica defumada para dar uma corzinha. Mistura e deixa refogando um tempinho também. Enquanto isso, lava a tábua, lava a faca, porque vamos usar novamente. Escorro a água do molho do couve-flor e do brócolis, vou enxaguar bem e vou picar bem pequeno
esse brócolis e esse couve-flor, porque eu vou levar pra refogar na frigideira. Então ele vai assim, não tem pré-cozimento nem nada, do jeito que ele tá. Eu vou levar ele pra refogar. O frango já refogou, vou colocar água, colocar a tampa e deixar pegar pressão. Aqui, vou colocar um pouquinho de azeite nessa frigideira, um pouquinho de alho e cebola, bem pouco mesmo, sempre uso pouquíssimo. E venho com os legumes. Esse espaguete de abobrinha e cenoura eu coloco por último porque eles ficam prontos muito rapidinho. Então aqui vai o brócolis e o couve-flor. Vou colocar sal, vou colocar shoyu e um pouquinho de cúrcuma. Coloco a tampa e deixo aí refogando por uns minutinhos. Enquanto isso, eu vou esvaziando a máquina de lavar louças, porque já vou encher ela de novo. Então já vou tirando, já vou guardando. A máquina de lavar louça é uma mão na roda, gente. É bom demais. A cozinha tá sempre organizada e as coisas já saem sequinhas, né? Já vou colocando, organizando, mas eu não ligo ela agora. Eu só vou ligar ela quando eu terminar pra lavar tudo. Ela vai estar cheia e eu vou lavar tudo. O frango pegou pressão, eu deixo na pressão 20 minutos. Sempre dando uma mexida nos legumes, eles já estão ficando mais al dente. Eu não gosto de brócolis e couve-flor mole, eu gosto eles bem al dente mesmo. Quando eu vejo que eles já estão prontos, eu venho e acrescento o espaguete de abobrinha e cenoura, porque agora é muito rapidinho. Eu fecho, ele vai dar uma leve amolecida. Enquanto isso, os hamburguinhos ficaram prontos. Tô tirando aqui da air fry. Aqui eles já amoleceram, eu mexo, desligo o fogo e deixo tampado. Aí ele vai terminar de amolecer. Eu vou organizando os potes de marmita que eu vou fazer. Eu não faço muitas, porque é só pra semana mesmo. E aí eu faço, normalmente eu deixo no congelador 10 marmitinhas. Como já tem algumas, fiz menos. Aqui eu vou colocando arroz. Sempre tem arroz, porque eu acho que tem que ter arroz. Às vezes tem feijão, às vezes não. Eu ia fazer o feijão, mas eu esqueci de colocar ele de molho. E aí, ó, arroz, legumes. Essa vai ser com carne moída. Outra que eu tô fazendo essa, coloquei hamburguinho. Precisei refogar mais couve-flor e brócolis pra colocar nas marmitas que ficaram faltando. Tirei o frango da pressão e vou deixar ele aí cozinhando mais pra ficar mais molinho. Aqui são as marmitas prontas. Eu coloco pimenta biquinho porque aqui em casa a gente adora, dá um gostinho a mais. E aí o frango, ó, ele já tá molinho pra ser desfiado, já podia desfiar aí mesmo. Mas eu gosto de levar ele pro triturador pra ficar bem moidinho. Coloco a cenoura, vou colocar esse frango e aí eu vou bater. Depois da primeira batida eu dou uma mexida nele e coloco pra bater mais um pouco. Quando ele tá no ponto que eu gosto, eu acrescento milho e ervilha, coloco pra bater bem pouquinho, pra não triturar tanto esse milho e essa ervilha. E esse é o frango que eu uso pra colocar no sanduíche natural. Que como eu monto ele, vai ficar para um próximo vídeo. Vou trocar aqui o cheirinho de cheirinho de casa. E aí eu vou dar uma dica pra vocês que eu acho top demais, que é esse... Esse é de mosquito. Isso. E esse é de cheirinho. E esse também é de cheirinho. Isso. Aí
de mosquito a gente vai colocar nesse. Tira a tampa do mosquito. Pera, Encaixa aqui. Do outro lado. Assim. Não, é assim. Pronto. vou botar. Peraí. Deixa eu botar. Peraí. Pronto, vai. É porque tirou um negocinho daqui. É. Deixa eu botar. É só soltar, mamãe. É só soltar ele aqui, ó. Só soltar, tá vendo? Deixei quietinho agora. Espera. Deixa assim. Aí, ele vai esfriar já, tá? Cuidado. E aí aqui... Vou botar uma pano esfriar no seu rosto. Deixa eu A botar. gente escolhe Deixa eu botar. a... Cadê? Escolhe o quê? A gente escolhe a potência dele. O que é Aí, potência? ó, por exemplo, né, eu sempre que eu deixo no máximo, ele vai 15 segundinhos pra ele dar uma... E vai ser no máximo? Foi. Não tem cheiro. Ninguém. Maravilhoso. E aí esse aqui que a gente usa... E eu O cheirinho. Vamos colocar o verde primeiro, depois a gente troca, vai. Verde. É. Deixa E aí, esse aqui é da Glade, só que cabe tanto o Bom Ar quanto da Glade mesmo. Aí, ó. Esse aqui a gente regula aqui. Aí pode ser a cada 9 minutos, a cada 18 minutos ou 36 minutos. Eu quero. Normalmente. E aqui embaixo é off. Minha, vamos mostrar? Vamos, peraí, deixa eu explicar pra vocês. Deixa você. Não, deixa eu ligar. Tá, vai. Aí aqui Não, deixa eu ligar. é só um pouquinho pra cima. E foi demais. Aí aqui eu sempre coloco 36 minutos. Ele também vai... Ó, até já esfriou. Na hora que liga ele já... Ó, gente, aqui, ó. Aqui a gente aperta, ó. Pera aí, Ó, mas cuidado que gente, o papai pera- tá ali, senão você vai esfriar no papai. Bota pra esse lado, vai. Gente, olha aqui. Espera só. Gente, aqui, ó. Tá vendo nesse branquinho aqui, ó? Tá vendo que tem uma fumacinha saindo? Aí aqui, ó. Espirra, ó. Viu? Espirrou, E né? aqui, ó. Abre, ó. Ó. Viu? E aí a gente coloca na parte mais em cima, assim, do móvel, que a cada 36 minutos ele dá essa espirrada. Então a casa fica se mantendo cheirosinha. E esse aqui não é de tempo, é de intensidade. Pelo menos eu acho que é de intensidade. E fica esfriando também do lado desse. E aqui e aqui e aqui é pra fazer o quê? Não, esse aqui não faz nada, não. Isso. Isso aqui é pra pendurar no prego. Se a gente quiser colocar um prego e pendurar ele, só pra Isso, pendurar. sim. Esse aqui é pra abrir. Gente, isso daqui, gente, é pra pendurar um prego. Se quiser, pra esprear. Não precisa apertar isso aqui. Cuidado. Ele já espreia no momento que ele quer. No momento que ele quer. No momento que a gente planejou, garoto. Ele espreia Por sozinho. aqui que ele espreia, né? Ele Mas não espreia- bota pro seu Ele rosto, não. espreia por aqui. Aí ele espreia sozinho. Não precisa apertar esse botão. Isso. Isso aí. Senão vai tirar do prego. Pronto. Então é isso, né? Dá um joinha lá. Dá joinha. Ei, Ah, tá. E aí, isso aqui deve durar o quê? Uns 60 dias? Eu acho que dura uns 60 dias. Esse aqui eu nem parei pra observar quanto tempo dura, porque eu coloquei ele recentemente. E nem tava cheio quando eu liguei, ele tava guardado. daqui. Gente, Tem muito gente, aqui é pra abrir, ó. Ó, vou apertar aqui pra vocês verem. Ó, vou fechar. Pronto, solta. Não aperta não pra fechar. Só solta. Pra fechar, só solta. Aí só pra fechar, só solta. Esse daqui que é só pra fechar e solta. E esse aqui é veneno, né? É. Veneno pra mosquito. Tem Esse aqui é cheirinho. o rosa. Agora desliga aí, amor. Desliga O aí. rosa.